Bom, gente, voltando então de novo com o resumo do resumo, né? Por quê? Porque a gente já viu em sala de aula, a gente estudou isso aqui, a gente, né, fez vários exemplos, aí eu tô voltando só com o resumo para quem não pegou, pegar e é isso aí, fazer atividade. Então, a gente falou dos números naturais, né? Os números naturais são os números que a gente utiliza para contar, principalmente, correto? Então, os números naturais, pra gente, eles serão quais? Serão o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7 e etc, né? A gente utiliza os números naturais para muitas outras coisas, com certeza, mas principalmente para contar. Então, esses são os números aí, né? Os números naturais. E como que a gente representa esses números naturais, né? A gente tem um conjunto, que a gente chama de conjunto dos números naturais, né? É o conjunto que contém todos os números naturais. E a gente representa esse conjunto pela letra N, correto? Então, N abre uma chave, né? A gente falou disso aqui em sala de aula. Deixa eu até colocar aqui antes. Isso aqui, ó, a gente chama de chave. Eu falei até, inclusive, para vocês treinarem bastante em casa. Pegar um caderno e ficar fazendo um monte de chave até conseguir fazer certinho, ó. Chave, tá? Tem que saber fazer. Então, o conjunto dos números naturais a gente representa pela letra N. Em seguida, a gente abre uma chave e coloca os números ali, né? E assim por diante. Ou também a gente pode fazer com essa letra aqui, ó, tá? É um N, mas a gente coloca um tracinho aqui antes. Então, esses dois conjuntos aí são os conjuntos dos números naturais, ok? Muita gente, né, às vezes não considera o zero como natural, mas aqui a gente vai considerar o zero como um número natural. Quando eu quiser excluir o zero, aí eu vou utilizar uma outra notação, que é a seguinte: eu vou colocar o N com um asterisco. Então, colocando o N com um asterisco, eu estou excluindo o zero. Então, o zero não faz mais parte aqui do conjunto, eu continuo sem o zero, né? E eu também posso fazer assim. Então, gente, essa é a representação para o conjunto dos números naturais, né? O conjunto é o grupinho ali dos números naturais, beleza? Então, passando aqui adiante, a gente viu o que também? Que a gente viu os sucessores e antecessores dos números naturais. A gente viu que o sucessor de um número natural é obtido somando-se 1 a este número. O sucessor é o número que vem depois, né? É o número que vem depois. Então, o sucessor de 10 é o 11, pois 10 mais 1 é 11. O 11 é quem vem depois do 10. Tranquilo? Quem vem depois do 0 é o 1. Quem vem depois do 5 é o 6. Então, o sucessor é o número que vem depois, tá? O antecessor, a gente viu que é o quê? É o número que vem antes, né? É o número que vem antes. Então, o antecessor de um número natural é obtido subtraindo-se 1 desse número. Então, o antecessor de 8 é 7, pois 8 menos 1 é 7. Então, ele basicamente está falando que o antecessor é o número que vem logo antes, tá? Então, quem é o antecessor do 5? É o 4. Quem é o antecessor do 1000? É o 999. Quem é o antecessor do 0? Opa, o 0 não tem antecessor, tá? Então, aqui o 0 não tem antecessor, beleza? Todos os demais têm. E a gente viu também essa noção de números consecutivos, tá? Números consecutivos são números que um é sucessor ou antecessor do outro. Então, por exemplo, 20, 21 e 22 são números consecutivos. Vejam que eles estão numa ordenzinha, né? 20, 21, 22. 12 e 13, né? Também são números consecutivos e assim por diante, tá? Lembrando sempre que a sequência dos números naturais é infinita, nunca, nunca acaba, nunca acaba. E o 0 é o menor dos números naturais, beleza? Então, vamos lá. Quem é o antecessor de 500? Bom, eu sei que vai ser o anterior, que é 499. Quem é o antecessor de 1049? Quem vem antes? 1048. Quem é o antecessor de 23.000? É o 22.999. Tem que ter cuidado, né?
418 é o 417. O do zero a gente sabe que não existe. Quem é o sucessor? Agora quem vem depois do 4.099 vai ser o 4.100. 219 vai ser o 220. 240.909 vai ser o 240.910. O zero, o sucessor dele é o 1. E 1.999 vai ser 1.000.000. Tem que ter cuidado com esses aqui maiores. Então, antecessor e sucessor é isso. Depois a gente viu o quê, gente? Como que a gente faz para comparar os números, né? A gente pode comparar utilizando alguns símbolos aí. Então, a gente viu o igual, que a gente usa quando dois números são iguais. Então, 10 igual a 10, por exemplo. O diferente, né, que é o igual cortado. A gente usa quando os números são diferentes. Então, por exemplo, o 20 é diferente de 25. Então, eu utilizo o sinal de diferente. Aí a gente chegou no maior que e no menor que. E aí eu falei o que para vocês? Eu falei algumas regrinhas que a gente utiliza para memorizar esses símbolos aí, né? Bom, esse aqui, o primeiro aqui que eu coloquei, tá? Esse aqui que eu coloquei é o maior que, né? Que é o maior que. Então, toda vez que a gente tiver um número que é maior que outro, a gente vai utilizar ele. Por exemplo, 42 é maior que o 38. Então, a gente utiliza ele. E aqui a gente tem o menor que é o menor que. Então, por exemplo, o 25 é menor que o 50. Então, a gente utiliza ele, tá ok? Dicas aí pra gente lembrar. A gente pode utilizar essas duas dicas que eu falei pra vocês, ó. O símbolo do maior que, se você fizer um tracinho cortando, você vai ver que vira um 7. Enquanto o símbolo do menor que, se você faz um tracinho cortando, vira um 4. Então, é assim que você memoriza, uma forma de você memorizar esse símbolo de maior e menor que, né? O 7 vai representar o maior que e o 4 o menor que. Uma outra dica que eu passei em sala foi o quê? A gente sempre vai deixar a parte aberta do sinal voltada para quem é o maior número, tá? Você também pode decorar dessa forma. A parte aberta do sinal sempre fica voltada para o maior número. Aí você nunca vai esquecer, tá? Você nunca vai se preocupar com ter que decorar, porque é só pensar que a parte maior, a parte aberta, fica para o maior. Então, tem essas duas formas de vocês fazerem, tá? Então, vamos para os exemplos que a gente fez em sala. 20 é menor que 25. O símbolo de menor que é esse aí. 109 é menor que 190. Então, a gente utiliza esse símbolo. 220 é maior que 202. Então, o símbolo é esse. 60 é maior que 50. Então, este é o símbolo. E 25 é menor que 55. Então, esse é o símbolo. Fechado? Então, depois que a gente viu isso aqui, tá? Se tiver muito rápido, vocês podem pausar, voltar, deixar mais devagar. Beleza? É o resumo do resumo aqui, tá, gente? Porque a gente já viu em sala. E por último, a gente viu a reta numérica, que eu falei para vocês, que é onde os números vivem, né? Os números estão todos lá na reta numérica. E a gente viu o quê? Que a reta numérica nada mais é do que uma reta, realmente, né? A gente tem uma reta. A gente coloca uma setinha aqui para indicar, né, que ela continua para lá. Né? A gente não pode desenhar tudo. Então, a gente coloca essa setinha para indicar que continua. Aí eu falei o que para vocês? A gente começa aqui do zero, né? O zero aqui vai ser a nossa origem, né? Então, a gente geralmente também coloca a letra O aqui para indicar que é a origem, é onde está começando, né? E aí, depois do zero, a gente vai colocando os números, né? Os números naturais. A gente tem o 1, a gente tem o 2. Então, a gente vai colocando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, né? Então, sempre deixando o mesmo espacinho entre os números, né? E como a gente não consegue colocar tudo, a gente coloca as reticências. Então, essa aí é a nossa amiga reta numérica, que eu falei pra vocês, né? Que é a melhor amiga de vocês agora. E é onde a gente coloca todos os números. Por enquanto, a gente só coloca esses, né? Mas lá pra frente a gente vai colocar mais, beleza? Então, gente, vou parar por aqui, tá? Como eu falei, é o resumo do resumo. Então, é mais, assim, pra quem não pegou alguma coisa, pegar agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até mais.